Olá! Nesse vídeo iremos falar sobre a técnica Poker Planning, que é uma técnica mais usada entre os desenvolvedores de projetos ágeis para estimar o esforço da equipe para desenvolver as histórias de usuário. Assim, então, é uma técnica que é feita colaborativamente, pois há a participação de todos os membros da equipe em conjunto com o cliente. Bom, então vocês devem se lembrar um pouquinho lá do Scrum, em que nós existimos a fase que nós levantamos todas as histórias do usuário frente à aplicação. Depois, frente a esse conjunto de histórias de usuário, nós refinamos e escolhemos quais histórias de usuários serão implementadas em uma determinada interação, ou seja, quais histórias de usuários estarão disponíveis para a próxima versão do nosso software. E antes de começar a implementação em si, nós temos o produto, o Sprint Backlog, que ele deve então ser estimado, porque a interação em si tem que durar, de 2 a 4 semanas. E uma das formas de se estimar o esforço para então definir a quantidade de histórias de usuários que serão implementadas naquela iteração é utilizada a técnica de Poker Planning. Bom, então a técnica de Poker Planning ela tem alguns passos. Primeiramente, o cliente faz a leitura de uma determinada história do usuário. Em seguida, cada um dos membros da equipe vai dizer, então individual, ele vai dizer na opinião dele qual é o esforço para desenvolvê-lo. E usualmente ele escolhe uma carta. Então, no início do processo, são entregues cartas com números, que aí podem dizer-se os esforços que serão necessários para a equipe implementar aquela história de usuário. Então, cada um dos membros escolhe uma carta ou diz um número. Após todos os membros terem escolhido individualmente um determinado valor, esses valores são exibidos aos demais membros. E então, caso haja um consenso, ou seja, todo mundo escolheu o mesmo número, este então é o esforço para implementar aquela história de usuário. Agora, quando há um conflito, ou seja, um determinado membro escolheu um número e outro membro escolheu outro número, então é necessário que eles discutam para então, a uma partida de uma nova partida, eles então escolherem o outro número ou manter o número conforme o que foi discutido ali naquele momento. E então verifica-se então, que se houve consenso, caso não, discute-se novamente e, de outra forma, repete os passos 2, 3 e 4, até chegar num consenso. Bom, pode-se utilizar várias formas de escolher qual é este número que os membros podem mostrar. Uma delas é a priorização por valor, chamada Story Points. A Story Points ela é baseada na sequência de Fibonacci, que aqui a gente tem escrita 1, 2, 3, 5, 8, 13. Usualmente as pessoas da computação conhecem esse número de Fibonacci, porque é utilizado para compreensão, para aprender a fazer programas recursivos. Bom, basicamente o número de Fibonacci é a soma dos dois últimos anteriores. E aqui foi excluído o número 1. Então, os dois primeiros números de Fibonacci é o número 1, 1 e 1. E depois, o próximo é a soma dos dois anteriores. Então, 1 mais 1 é 2. E aqui, se a gente conseguir seguir a sequência, 1 mais 2 é 3, 2 mais 3 é 5, 5 mais 3 é 8, 5 mais 8, 13 e assim sucessivamente. E então se gera as cartas ou se possibilita que os membros escolham um destes números de Fibonacci. Assim, cada membro da equipe deve possuir suas cartas com os números 1, 2, 3, 5, 8 e 13 para estimar as histórias do usuário. No caso em que há histórias de usuários que são muito grandes e que precisam ser quebradas em histórias de usuários menores, essas histórias grandes nós chamamos de épicos, deve também conter, então, dentre as cartas, deve conter os números 20, 40 e 100. E também há a possibilidade da interrogação, quando o membro não consegue descrever ou dizer
qual seria a prioridade para aquela história do usuário. Bom, então, a partir dessa técnica de poker plane e utilização de story points, né, cada história do usuário ou requisito vai ser então atribuído pela equipe um número seguindo essa sequência de Fibonacci, considerando os esforços, a complexidade e os riscos para se desenvolver essa história do usuário. E por que é muito utilizado? Primeiro, ele é uma estimativa de consensual do grupo e evita estimativas superestimadas, porque então você tem a opinião de diversos membros ao invés de uma opinião única, né? Ela evita também a coerção nas estimativas, uma vez que todos os membros exibem suas estimativas ao mesmo tempo, ou seja, não se deve, utilizando essa técnica de poker plane, um falar e depois o outro falar, porque ele pode basear a sua opinião frente à opinião do anterior, o que não é adequado. Cada um tem que ter a sua própria opinião e discutir a respeito. E então, novamente, aplicar a sequência para chegar-se a um consenso. E a outra coisa que é importante, né, que a discussão entre equipe e cliente sobre cada história de usuário vai gerar um entendimento e uma estimativa mais precisa, pois o cliente está participando, lendo a história do usuário e tirando dúvidas também da equipe. Bom, espero que vocês tenham compreendido aí a história, a técnica poker plane, que ela é fácil de explicar e muito interessante de ser aplicada na estimativa de esforço de desenvolvimento.